Olá, meu aluno! Hoje vou falar para você sobre o ciclo do ouro no Brasil colonial. Eu estou mostrando aqui o mapa do Brasil dividido em regiões para vocês entenderem em que ciclo que nós estamos. Nós vamos falar então do século. O século foi século XVII. Nesse período já tinham se passado 200 anos desde a chegada do português aqui no Brasil. Então, o primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil, no litoral brasileiro. O segundo produto foi a cana-de-açúcar, no Nordeste brasileiro. Só que nós, brasileiros, perdemos a concorrência do açúcar para os holandeses. E os portugueses se sentiram meio que obrigados a procurar uma nova fonte de renda e tiveram que vir para o centro-oeste do Brasil à procura do famoso ouro ou a prata ou pedras preciosas que eles ainda não tinham encontrado. Havia uma crise econômica lá em Portugal. A economia açucareira tinha entrado em declínio. Havia um estímulo às bandeiras mineradoras como forma de equilibrar as finanças de Portugal. Essas bandeiras mineradoras eram os homens que eram pagos pelo governo paulista para adentrarem, para desbravarem o oeste brasileiro. E as descobertas de ouro em 1693 até 1700. Aí eu mostro a cana-de-açúcar, que entrou em declínio, fazendo com que agora o português procurasse uma nova fonte de renda, e seria agora o ouro, né? Vejam aqui, o ouro era o ouro de aluvião. Esse ouro ele vinha com a correnteza da água do rio. Só se usavam peneiras, o ouro vinha junto com a areia, era só peneirar, muito fácil de encontrar. O Brasil colonial ele foi marcado pela produção artesanal, com a mão de obra escrava. Essa mão de obra foi empregada, a mão de obra escrava foi empregada nas jazidas de ouro, nas escavações para encontrar ouro. Na evolução da siderurgia no país, que foi muito lenta, começa no século XVI, né? E nós estamos estudando já o século XVII. As novas forjas ocorrem apenas no interior e a coroa portuguesa não incentivava a produção. Ela temia que os índios aprendessem a fabricar armas e ameaçassem a colônia. A descoberta de ouro em Minas Gerais em 1709. No entanto, incentivou a instalação de fundições de ferro para ferramentas de mineração. As formas de exploração nas minas. Havia dois tipos de exploração do ouro. As lavras, era onde as grandes empresas mineradoras utilizavam a mão de obra escrava, ferramentas e aparelhos para encontrar o ouro. E a faiscação, que era a pequena empresa que explorava o trabalho livre ou então os escravos alforriados. Havia muito contrabando, né, nesse período. Os escravos conseguiam esconder esse ouro em esculturas feitas de madeira, daí é que vem a história do Santinho do Pau Oco, escondiam ali dentro. Mais tarde eles compravam a sua carta de alforria e a sua liberdade com esse ouro encontrado. Portugal não tinha como controlar esse contrabando, os roubos que se davam, porque esse ouro era encontrado em Minas Gerais, tinha que passar por São Paulo e ser levado, né, até o Rio de Janeiro ou até o Porto, e de lá esse ouro era enviado para Portugal. Então, quando chegava lá, ele já tinha sido roubado uma parte dele. E Portugal resolveu fazer as casas de fundição, então, nessas regiões mineradoras, ó. Então, nesse mapinha aqui está mostrando a principal área onde foi encontrado diamantes, a área de extração de ouro em Minas Gerais, as minas em Mato Grosso e Goiás e a capitania de Minas Gerais. Se destaca ali Vila Rica. O destino do ouro, para onde esse ouro era levado? Esse ouro era levado para Portugal e depois Portugal comprava produtos industrializados da Inglaterra, né? No Brasil não ficava absolutamente nada. A organização da exploração aurífera começou em 1702, quando o Estado português editou o Regimento das Terras Minerais,
disciplinando a exploração aurífera estabelecida pela Carta Régia de 1602, que declarava livre exploração mediante o pagamento do quinto. Quinto foi um imposto criado, tá? Em outras palavras, a quinta parte de tudo que se extraía, correspondia a 20%, era um imposto devido à metrópole e tinha que ser pago. Para evitar, então, os roubos, Portugal cria as casas de fundição, fundia o ouro, fazia barras de ouro, timbrava o símbolo da realeza portuguesa e depois enviava para lá. Também foi criado outro imposto chamado capitação, onde se cobrava 17 gramas por escravo em atividade na mineração. E tinha que ser entregue esse ouro. Em 1765 foi instituída a derrama, uma forma arbitrária de cobrança do quinto atrasado, e deveria ser paga por toda a população da região, inclusive com bens pessoais. E esse quadro, marcado pela extorsiva tributação, aumentou o descontentamento contra os abusos da metrópole. Você imagina que no dia de derrama, homens entravam na casa dos mineradores, botavam tudo abaixo para encontrar ouro escondido. E quando eles não encontravam, aquele trabalhador ficava com aquela dívida para pagar. Era uma coisa quase que impossível de pagar. Então, a derrama foi arbitrária, porque ninguém queria que isso acontecesse, né? Foi certamente desumano. As consequências da mineração, então, foi que a atividade provocou uma alteração na estrutura colonial, mudanças aconteceram na economia, na sociedade, na política e também culturalmente. Também mudou o eixo econômico da vida colonial. A mudança da capital, antes a capital era lá em Salvador e agora vem para o Rio de Janeiro para ficar mais próximo do centro-oeste. Houve um incentivo do comércio interno, isso para abastecer as regiões das minas, aumento da produção de alimentos e da criação de gado. Também provocou um surgimento de rotas coloniais, garantindo a interligação da região das Minas com outras regiões do Brasil. Então, vocês vejam, até a exploração do ouro, o centro-oeste tinha sido deixado de lado, meio que esquecido. Agora, a região centro-oeste, ela só vem se desenvolver, abrir estradas, nesse período aí da colonização. Nós ficamos por aqui, terminando a nossa aula. Eu peço que vocês abram o livro nas páginas indicadas, façam a atividade do Eclés, tirem foto, arquivem no Eclés para vocês serem avaliados. Até a nossa próxima aula. Um beijo.